Olá, meu nome é Lohane Almeida e começa hoje o MedCloud Talks, um espaço aberto pela MedCloud para o compartilhamento de conhecimento na área da radiologia. Fique agora com o Dr. Guilherme Cássia, nosso primeiro convidado. Ele é neuroradiologista do Hospital DF Reitor São Luís, em Brasília, e vice-presidente da Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem também de Brasília. Ele irá conduzir uma videoaula com o tema Protocolo de AVC Descomplicado. Sejam bem-vindos ao MedCloud Talks. Aqui é o Guilherme Cássia, falando de Brasília. Hoje eu vou falar sobre a avaliação por imagem do protocolo de AVC, que é uma situação delicada, gera uma certa ansiedade nos radiologistas que estão na linha de frente, atuando na emergência, principalmente porque tem pressão de todos os lados, da equipe da neurologia, da neurointervenção, dos médicos do pronto-socorro, para que haja uma definição rápida e precisa, para que a gente consiga tratar esse paciente de uma forma imediata. Eu vou demonstrar um passo a passo rápido, né, um passo a passo de como avaliar essas imagens para que seja um pouco menos traumático quando aparecer no seu plantão. Bom, a avaliação do AVC agudo tem recebido uma importância muito grande nos últimos anos, e principalmente depois de 2015, quando foram publicados esses 5 trials com resultados positivos do tratamento endovascular da trombectomia mecânica para o tratamento do AVC agudo. Isso também gerou uma relevância muito importante na triagem por imagem, para que a gente consiga indicar a imagem melhor para os pacientes com AVC agudo, para indicar o tratamento mais adequado. A isquemia cerebral pode ocorrer por diversas causas, né? Causas arteriais, como a aterosclerose, doença de pequenos vasos, né? com lipohialinose, pode ser decorrente de uma dissecção, de vasculite, ou causas cardiogênicas também, como fibrilação atrial, que muitas vezes é trombogênica e causa infartos microembólicos, mas hoje a gente vai tratar mais especificamente dos infartos das isquemias de grandes vasos, né, que quando um trombo de fibrina migra e se aloja nos segmentos mais proximais das artérias dos polígonos de Willis, ou da artéria cerebral média. E a gente, mais especificamente da artéria cerebral média, que é a artéria mais comumente afetada. E o que acontece quando esse trombo migra e oclui a artéria é que uma região mais central já sofre desde o início, já sofre uma isquemia por causa dessa obstrução, já desde o começo do evento, desde o início da interrupção do fluxo. Enquanto que uma outra região ainda é suprida momentaneamente por uma rede de colaterais leptomeningeas que vem de outros ramos arteriais e que a gente vai chamar de área de penumbra e que vai sofrendo vai sofrer isquemia ao longo do tempo, ou seja, inicialmente ela ainda está viável, ainda é uma área salvável. Então, pacientes que têm uma boa rede de colateral, que têm um aporte, né, uma rede complexa de colateralização, vai ter uma progressão mais lenta da área de isquemia, possibilitando uma janela maior de tempo para as terapias de reperfusão. Então, o grande impacto, o grande objetivo da imagem é caracterizar o tamanho da área de penumbra, o tamanho da área salvável o tamanho da área salvável que a gente ainda tem para tratar. Então, o contexto do AVC no pronto-socorro é todo em volta do tempo. Então, todo o tempo que a gente lida com o paciente dentro do pronto-socorro, dentro do hospital, serve como uma métrica de qualidade e é um fator primordial para o tratamento e para o desfecho desse paciente, que vai definir, né, o tempo de tratamento, o tempo do desenrolar desde
desde o início dos sintomas, ou o momento que o trombo se alocou, até a retirada e a desobstrução da artéria, vai definir se esse paciente vai sofrer uma incapacidade funcional ou se ele vai receber de volta, né, vai ter de volta a total funcionalidade dele pré-isquemia. E é por isso que toda a equipe hospitalar vai trabalhar em conjunto, né, como se fosse realmente um pit stop de Fórmula 1, para reduzir o tempo da porta, desde que o paciente entrou no pronto-socorro, ou até antes mesmo, desde que o paciente começou com sintomas, até o momento que a gente consegue desobstruir aquela artéria. E dentro da radiologia, o radiologista não é menos importante, né? O radiologista inserido no contexto clínico, um radiologista clínico, ele tem que participar, tem que estar envolvido no manejo e na tomada, e ser fundamental e ser decisivo na tomada de decisão clínica. O que consiste o protocolo de AVC? Os principais, né? Claro que existem variações para cada serviço tem experiências diferentes e usam diferentes métodos. O jeito que a gente usa no nosso serviço e que eu acho que é o mais amplamente utilizado é um protocolo baseado na boa e velha tomografia do crânio sem contraste, né, que a gente vai usar para excluir uma hemorragia, e na angiotomografia multifásica, com uma aquisição arterial do arco aórtico até o vértex cerebral, e 2 aquisições sequenciais venosas do crânio, sem delay, sem intervalo, ou seja, o único delay que tem é a movimentação do tomógrafo, e eu vou querer fazer, e eu vou querer avaliar o enchimento tardio da rede de colaterais, uma avaliação um pouco temporalmente mais tardia das colaterais leptomeninges. Então, a tomografia de crânio para avaliar, a tomografia sem contraste para excluir hemorragia, para avaliar a extensão da lesão, a angioarterial para fazer uma avaliação dos vasos, identificar localização e extensão do trombo, e as angios venosas para fazer uma avaliação de colateral e estimar a perfusão da área de penumbra. E a ressonância? Bom, a ressonância tem a difusão, que é super sensível à isquemia, muito mais fácil visualizar uma área isquêmica na difusão do que realmente na tomografia computadorizada, eu concordo. Só que a ressonância ela não é tão facilmente acessível quanto a tomografia computadorizada. Então, e além disso, tem contraindicações como uso de dispositivos metálicos, marca-passo. Muitas vezes esses pacientes eles estão agitados e não toleram a ressonância magnética, mesmo que a gente tente fazer um protocolo mais enxuto, com 3, 5 minutos, um protocolo dedicado para AVC. Então a gente acaba lançando mão de uma maneira um pouco mais secundária, num contexto de uma discussão conjunta da neurologia com a radiologia, para fazer uma avaliação de áreas isquêmicas menores, ou quando tem uma tomografia negativa e uma clínica sugestiva, né, e a gente vai pesquisar focos que não necessariamente precisam ser tratados naquele contexto da emergência, como é o caso de isquemias em zonas de fronteira vascular, zonas de watershed, secundárias a evento hemodinâmico hipotensivo, microembólicos de origem central, por exemplo, por uma fibrilação atrial, ou um infarto lacunar subcortical no contexto de doenças de pequenos vasos. Outra situação em que a ressonância se faz muito importante e tem muito valor é no wake-up stroke. O paciente acorda com sintomas e a gente não consegue precisar o início dos sintomas, ou seja, eu não tenho um tempo de ictus, né, um intervalo de tempo do ictus até o momento que ele chega ao hospital, né, o último instante que o paciente foi visto bem.
eu vou usar do mismatch, a difusão entre a difusão e o flare, para tentar estimar o tempo de isquemia e indicar um tratamento. Ou seja, a difusão ela tende a positivar com 20 a 30 minutos da isquemia. E o flare com cerca de 4 a 5 horas depois que a isquemia está estabelecida. Então, eu tenho uma janela de tempo de cerca de 4 horas aí, em que eu tenho a difusão positiva e o flare negativo, que eu posso indicar uma trombólise, por exemplo, num paciente que a gente não tem informação do ictus. E ela tem muito valor nesse sentido. Então, voltando para a avaliação. Chegou um protocolo de AVC para você no plantão, e o que a gente tem que fazer? A gente precisa de uma avaliação imediata, rápida, né? E uma segunda avaliação de uma maneira um pouco mais cautelosa, procurando detalhes específicos que são fundamentais para a condução da isquemia na urgência. Mas a primeira avaliação tem que ser no sentido de excluir hemorragia. Excluir hemorragia ou outros diagnósticos diferenciais que vão fechar o protocolo de AVC e vão direcionar a investigação para outro sentido. Tá? Nessa avaliação também, após excluir hemorragia, eu quero identificar sinais precoces de AVC. Tá certo? Num segundo momento, mas também importante na avaliação do AVC na urgência, quero avaliar a extensão da hemorragia, a extensão da área isquêmica, uma avaliação das artérias para ver onde está o trombo, a extensão do trombo e a colateralização do tecido da área isquemiada. E por último, outros achados menos importantes, aí você vai descrever degeneração da coluna cervical, nódulo tireoide, todos aqueles achados que não têm relevância no contexto da urgência, mas que você vai incluir no seu laudo, no seu relatório final, após já ter feito uma comunicação efetiva com a equipe de tratamento, com a equipe da neurocirurgia, da neurointervenção, da neurologia, e o protocolo de AVC já andou. Então, primeira avaliação, tomografia computadorizada de crânio, excluir hemorragia. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Passou aquele olho rápido, não tem, exclui hemorragia, exclui um tumor, por exemplo, às vezes a sintomatologia clínica é indistinguível no momento na avaliação inicial, e o clínico não consegue perceber a diferença, a gente só vai conseguir direcionar essa avaliação depois que faz a tomografia. Excluir esses achados diferenciais de isquemia, segue o protocolo, vamos avaliar passo a passo. Próximo passo, sinais precoces. E o primeiro sinal que você pode ver é a visualização direta do trombo, que é a hiperdensidade de uma artéria. Então, você vai procurar na artéria que vai estar cometida uma hiperdensidade, ou seja, isso vai representar o trombo que está contraído, o trombo contraído migrado do coração, ou então do bulbo carotídeo. Esse trombo já é um trombo um pouquinho mais antigo, já que o trombo agudo ele não vai ficar tão hiperdenso como nesse caso. Outro sinal precoce que a gente vai pesquisar é o sinal da faixa insular, que é a perda da diferenciação entre o córtex insular e a região capsular subjacente. Essa alteração ela pode ser vista em até 1 hora após a oclusão arterial, a oclusão da artéria cerebral média. O apagamento do núcleo lentiforme, a gente sempre avalia isso em relação à simetria. Nesse caso, eu tenho uma hipodensidade no núcleo lentiforme à esquerda, quando eu comparo com o direito. Também tem o sinal da faixa insular aqui, como vocês podem ver. E alguns sinais um pouco mais tardios, alguns sinais corticais, né, a perda da interface entre a substância branca e cinzenta, sempre avaliar por simetria, né? Então é importante que a gente utilize
a reformatação multiplanar para que eu consiga ajustar o posicionamento da cabeça do paciente, que nem sempre vai vir retinho, né? Esses pacientes, como a gente já falou, eles vêm agitados do pronto-socorro, e é difícil um posicionamento, às vezes vem mexido, e você precisa dar um ajuste do plano para fazer essa avaliação da simetria. E um sinal já nem tão precoce, que é o apagamento dos sulcos, já é um sinal já que revela que já tem um edema e já tem uma área um pouco mais extensa de isquemia. Então, é muito importante avaliar a simetria. A gente precisa utilizar a reformatação multiplanar para ajustar o plano e comparar o lado suspeito do lado contralateral teoricamente normal. Outra técnica muito importante é usar a janela de AVC, a janela crítica, a janela dramática, né, que é uma janela bem estourada. Alguns autores descrevem como 35 com 35. Eu acho que vai da experiência pessoal, cada um vai encontrar ali no momento qual é a janela mais adequada para avaliar, não tem um protocolo muito padrão para isso. Bom, depois de excluída a hemorragia, identificados sinais precoces de AVC, é hora de avaliar a extensão do AVC. E o método mais universalmente aceito é o ASPECT, que é um método simples e sistemático de avaliar a extensão do AVC isquêmico no território da artéria cerebral média, né, utilizando a tomografia sem contraste. A gente vai padronizar a detecção e a descrição das áreas que estão hipodensas, né? Como eu faço isso? Eu vou dividir o território da artéria cerebral média em 10 regiões divididas em 2 níveis, um nível ganglionar e um nível supraganglionar. Então, no nível ganglionar eu tenho o núcleo caudado, a cápsula interna, o núcleo lentiforme, a ínsula e as 3 regiões corticais, M1, M2 e M3. E no nível supraganglionar eu tenho as regiões corticais M4, M5 e M6. Uma desvantagem deste método é que ele considera cada região como um ponto igual, e ele não considera a funcionalidade de cada região, ou seja, eu tenho a área da fala, a área motora, que são mais nobres do que outras áreas no território da artéria cerebral média. É importante ressaltar que um aspect menor que 6 é um aspect que carrega um maior risco de hemorragia. O que isso quer dizer? Que um território maior do que 1/3 da artéria cerebral média está acometido. Uma maneira de eu contornar a desvantagem de não ter uma funcionalidade de cada região contar como um ponto e de tentar entregar um relatório um pouco mais detalhado e para a equipe da neurologia, é utilizar um diagrama como esse, onde eu posso marcar um ponto e retirar dos 10 do território, um ponto com um nome já descrito qual é a região que está acometida. Depois de avaliar a extensão do AVC, é hora de avaliar os tubos, né, o encanamento do paciente. Eu quero avaliar as artérias do pescoço e as artérias do crânio para ver onde está o trombo, né, a localização do trombo e extensão do trombo. A técnica da angiomultifásica, como a gente discutiu anteriormente, é uma aquisição arterial que vem desde do arco aórtico até o vértex, e duas aquisições venosas sequenciais, usando o delay apenas da movimentação do aparelho. Então, na fase arterial, eu vou querer avaliar, vou procurar o trombo, a localização e a extensão desse trombo, e nas fases venosas, a avaliação da colateralização. Por que é importante definir a localização do trombo? Porque a trombólise química ela tem ação limitada em oclusão de grandes vasos. Ou seja, quanto mais proximal esse trombo, por exemplo, quando o trombo está na carótida,
ou no T-carotídeo, ou no segmento M1, eu tenho uma taxa menor de reperfusão com a trombólise apenas, e isso é uma indicação da terapia endovascular de reperfusão, que é a trombectomia mecânica, que é a retirada mecânica do trombo. E a trombólise também tem uma ação limitada nos trombos mais extensos, trombos com mais de 8 milímetros. Então, como nesse caso, essa paciente ela começou com sintomas na radiologia. Ela estava internada por um outro motivo, desceu para fazer uma tomografia de abdômen e iniciou com sintomatologia. Fizemos a angiotomografia do crânio e ela tinha um trombo na carótida direita. Tá? Esse trombo era bem proximal, foi confirmado, né, uma falha de um stop da injeção na angiografia, ao nível de C6, C7. Esse trombo foi retirado mecanicamente e ela teve uma reperfusão total e ficou sem déficit nenhum, funcionalidade total. Agora, o momento de avaliar a perfusão, ou seja, avaliar a rede de colaterais. E existe uma discussão grande em qual método utilizar, se a gente vai utilizar a tomografia, a perfusão por tomografia ou uma angio multifásica. Cada serviço tem sua preferência, não tem o certo e o errado, e cada um vai defender o método que utiliza. A angio multifásica tem algumas vantagens, que são, basicamente, a que utiliza menos radiação do que a perfusão, menos contraste, ela é menos sensível à movimentação do paciente e também não precisa de um software dedicado para o pós-processamento. Ou seja, depois que é adquirido, qualquer um pode olhar, acessar e fazer análise das colaterais, ou uma análise da perfusão. Então, o que eu quero avaliar é as colaterais. Eu vou dividir as colaterais eu vou aplicar um score de 0 a 5, onde o 5 é quando não há retardo no enchimento, as colaterais estão normais, ou seja, esse é um score de colaterais bom, e o 0 é quando você não vê as colaterais em nenhuma das 3 fases de aquisição da angio multifásica. Tá? É claro que ali para a equipe da neurointervenção, eles querem saber se as colaterais estão boas ou se estão ruins. Né? Então, uma regra mais geral é, se está 5, as colaterais são boas. 4, intermediário para boa, e de 3 para baixo é um prognóstico ruim, ou seja, as colaterais não estão boas. Vamos ver um casinho agora aqui para exemplificar. Essa é uma paciente de 62 anos que chegou com um déficit motor à esquerda. Né? E a primeira coisa que eu quero fazer, quando eu recebo tomografia computadorizada aqui sem contraste, esse aqui é o volume de aquisição, é excluir hemorragia, né? Hemorragia ou qualquer outro diagnóstico diferencial que já fecharia o protocolo de AVC. Né? Então, passando o olho rapidamente aqui, eu já digo que essa paciente não tem hemorragia, ou seja, eu posso seguir o protocolo e pesquisar sinais precoces. E a gente já consegue ver também que a porção mais distal do segmento M1 e até um pouquinho do segmento CM2 à direita aqui estão hiperdensos quando a gente compara com o outro lado. Ou seja, eu estou visualizando diretamente o trombo. Então, eu já estou incluindo essa paciente. É um protocolo de AVC possivelmente positivo. O que eu quero fazer agora? Eu vou usar a reformatação multiplanar para ajustar o posicionamento da cabeça dela e avaliar a extensão da área isquêmica, né, com aspects. É muito importante que a gente avalie pela simetria. Depois que eu ajustei a cabeça dela, vamos aproximar a imagem. Vou dar uma espessada, utilizando o average ou a média, espessado discreto. Tá? O ideal é a gente colocar entre
entre 4 e 5 milímetros, e uma dramatizada na janela. E aqui, eu estou vendo que tem uma perda da diferenciação entre o córtex insular e a região capsular à direita, quando eu comparo com o outro lado, e também uma perda de diferenciação de substância branca e cinzenta aqui no córtex temporal. Então, no nível ganglionar, né, que é o nível dos núcleos lentiformes, eu tenho núcleo caudado preservado, núcleo lentiforme preservado, cápsula interna preservada, mas ínsula, M2 e M3 acometidos. Ou seja, eu tenho 3 pontos negativos já, de 10 eu fico com 7. M1 está preservado quando eu comparo com o outro lado. No nível supraganglionar, M4, M5 e M6 estão preservados também. Então eu tenho um aspect 7. Né? O que quer dizer esse aspect 7? Quer dizer que 30% do território da artéria cerebral média já provavelmente já está isquemiado. E os outros 70%, já que eu tenho um trombo em M1, que teoricamente vai irrigar todo o território, né, é um trombo bem proximal, vai irrigar todo o território da artéria cerebral média, os outros 70% são uma área de penumbra, são áreas potencialmente salváveis. Então, como é que eu vou avaliar isso aí? Eu quero saber agora, primeiro, eu vou ver, vou tentar visualizar o trombo, a localização, confirmar essa localização, e eu vou fazer isso utilizando a anjo arterial, que confirma o trombo na porção mais distal de M1, tá? E depois fazer uma avaliação da perfusão. Eu quero avaliar as colaterais para saber se esse paciente, quanto tempo estimar o tempo que eu tenho para o tratamento dele. Ou seja, se esse paciente tem uma rede de colaterais ruim, mesmo que uma rede ruim de colaterais, mesmo que o aspect seja de 7, provavelmente no momento que ele chegar na hemodinâmica para abrir o vaso, essa isquemia já vai ter evoluído, já vai ter um aspect, já vai estar numa área maior. Então, se eu vou utilizar o MIP, dar um volume um pouco maior, para tentar fazer uma avaliação volumétrica, um volume maior do território da artéria cerebral média. E, de novo, sempre avaliando simetria. Então, território da artéria cerebral média direita, quando eu comparo com a esquerda, tem colaterais reduzidos em mais de 50% desse território, como a gente pode ver aqui. Se a gente fosse usar o critério apenas da anjo arterial, essa paciente seria uma má candidata à reperfusão. Ou seja, provavelmente a gente contraindicaria uma reperfusão para ela. Mas como eu tenho as aquisições venosas, eu vou usar aqui a primeira fase venosa, utilizando a mesma técnica de MIPAR e espessar, que eu utilizei na anjo arterial, a gente vê que, na verdade, ela tem colaterais provendo o território da artéria cerebral média direita, só que ela tem um retardo de uma fase apenas, tá certo? Ou seja, a gente vê uma colateralização leptomeningia boa no território da artéria cerebral média direita, só que com uma fase de retardo. Esse aqui, no score de colaterais, é um score 4, que são colaterais intermediárias para boas. Eu posso indicar uma reperfusão para ela. Ok? Depois disso, eu quero fornecer informações a respeito do caminho que o neurointervencionista vai ter para chegar até o trombo. Né? Então, é importante que a gente avalie as artérias cervicais, né, para variantes anatômicas, placas, tortuosidade, displasia fibromuscular, para dizer para o neurointervencionista, ó, você vai ter um acesso um pouco complicado aqui, por causa disso, e para ele não ter surpresa na hora da angiografia.
É isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do material que eu separei, do casinho que a gente viu, e consigam avaliar os protocolos de AVC daqui em diante de uma maneira mais tranquila, mais fácil, sistemática, tudo em prol do bom desfecho clínico do paciente. Queria agradecer a doutora Márcia, que é minha parceira nos protocolos de AVC, no nosso serviço. E é isso. Boa noite.